bom, galera? Tá entrando no ar a nossa segunda e última edição deste sabadão, como sempre, com muitas informações para vocês. Então já chega, ó, deixando o dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, por favor, já se inscreva, ativa aí o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal no Instagram, beleza? Ó, vamos aí dar uma atualizada na rodada, tá? Tivemos 2 jogos às 7 horas da noite e temos um placar muito surpreendente. O Vitória da Bahia foi lá dentro do Allianz Parque e meteu 2-0 na equipe do Palmeiras. O Criciúma fora de casa venceu o Juventude. Tem outros jogos rolando na rodada, mas aí eu vou falar amanhã, porque os jogos ainda estão em andamento no momento que eu tô gravando aqui o vídeo, tá? Mas dando uma olhada para baixo, essa vitória do Vitória empurrou o Cuiabá para dentro da zona, sendo o primeiro time com 17 pontos. Tá? Lembrando que o próprio Cuiabá joga na rodada, em caso de vitória ele empurra o Vitória de volta, e aí o primeiro time fora da zona pode ser o Inter ou o Corinthians com 19 pontos. Ou seja, nós estamos falando de 18 para 23 que o Vasco tem, tá caindo para 6 pontos a gordura para a zona. Importante o Vasco pelo menos voltar aí de Chapecó com ponto, seja 1 ou 3 é o ideal, tá bom? Vamos ficar de olho, e a situação deu uma apertadinha para o Fluminense também, agora foi para 4 pontos a distância para o primeiro time da fora, o Fluminense que nessa rodada pega fora de casa o Red Bull Bragantino, beleza? Vamos agora falar, aproveitando que eu tô falando de rodada, você que é bom de palpite, corre na PagBet. A PagBet é a mais democrática do país, com apenas R$1 você está apto a apostar. Além disso, vocês têm atendimento 24 horas por dia humanizado, cadastro simples e desburocratizado, e além disso tudo, nossas transferências são feitas através de Pix. Não à toa o nosso bordão na PagBet é acertou, tá pago, via a agilidade das nossas transferências. PagBet, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Clique, cadastre e comece a apostar. Lembrando que além das apostas tradicionais, você tem o famoso jogo do Aviator, o jogo do aviãozinho, que é uma modalidade diferente de apostas para você se divertir. Beleza? Dito isso, galera, falamos aí da rodada. Queria tocar num ponto bem importante com vocês aqui, que é a forma carinhosa com o qual o Vasco foi recebido lá em Chapecó, tá? Todos os ingressos para a partida entre Vasco e Grêmio lotado, grande presença de gremistas e vascaínos. É um jogo legal para se ir, porque as torcidas têm uma aliança, né? A torcida do Vasco com a torcida do Grêmio. Então é um jogo que você pode ir despreocupado com relação à confusão, tá bom? Então a delegação do Vasco chegou em Santa Catarina. É um jogo que marca a primeira viagem do Payet no Campeonato Brasileiro. Ele jogou pouquíssimos jogos nesse campeonato e todos eles no Rio de Janeiro, ou em São Januário ou no Maracanã. É a primeira viagem dele, assim também como está sendo a primeira viagem do Souza. Até fiz questão de destacar os 2 jogadores aí. Foi feita muita festa no saguão ali do hotel onde o elenco do Vasco se encontra. Os jogadores pararam ali para dar atenção à torcida. Teve uns cartazes que me chamou a atenção, fizeram a caricatura do Coutinho. A outra, eu tô na dúvida se é o Alex Teixeira ou é o Payet. Me parece o Alex Teixeira, mas tá com o número 10 na camisa. A 10 é do Payet. Eu não sei se ele botou um Teixeira 10 ou se de fato é o Payet, mas esse Payet tá com mais cara de Teixeira do que de Payet. Deixa aqui embaixo nos comentários se você acha que é o Teixeira ou o Payet nessa caricatura. Se eu dei uma viajada, é o Payet mesmo, tu tá enxergando o Alex Teixeira, não sei aonde aí, Dieguinho. Então, mandar um abraço para a torcida do Vasco de Santa Catarina, que foi até Chapecó para poder dar esse carinho e dar esse calor aí à torcida do Vasco. Outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês, informei aos senhores que o Vasco é o 9º maior plano de sócio do país e gostaria de trazer o ranking com o número. Tem 3 equipes aí que não divulgam em tempo real o contador: o Internacional, o Flamengo e também o Bahia. Esses 3 não divulgam, então o número que vai estar na matéria aqui do GE é a última divulgação que eles fizeram pública. Esse número pode estar maior ou menor, mas é a última referência que se tem. Vamos à ordem aqui. Cara, me chamou muita atenção. O Palmeiras é o primeiro colocado com 196 mil sócios. Nem quando a gente deu aquele boom em 2020 para 2021, a gente chegou a isso. Vai chegar a 186 mil sócios. Sem campanha, sem uma situação como aquela nossa de associação em massa, virou até uma espécie de campanha literalmente. O Palmeiras tem mais do que isso,
sem uma campanha, vamos colocar assim, 196 mil. Segundo colocado é o Grêmio, com 120 mil. Terceiro colocado, mas sem estar público, a última vez que se divulgou, era 103 mil. E é muito interessante esse engajamento que a torcida do Grêmio e do Inter tem com seus clubes, realmente muito expressivo, principalmente se você considerar o tamanho de torcida que Grêmio e Inter tem em comparação com Vasco e Flamengo no Rio e os três maiores de São Paulo, né? São Paulo, Palmeiras e Corinthians, chama muito a atenção. O quarto colocado é o Atlético Mineiro com 95 mil, o Flamengo é o quinto colocado com 80 mil, lembrando novamente que os números não estão públicos, essa é a última divulgação que se tem do contador lá do sócio do Flamengo. O Bahia é o sexto com 76 mil, está na mesma situação do Flamengo. Aí público, nós temos o Cruzeiro na sétima colocação com 70.293, na oitava colocação o Botafogo com 61 mil e o Vasco, que acabou de bater os 58 mil. Tá? O décimo colocado é o Fluminense com 55 mil sócios. Prometi a vocês que a gente ia falar mais a respeito da questão desse acordo entre Vasco e a EICAP para suspender as ações contra a 777 por 90 dias, visando fechar uma nova negociação para o novo comprador. Nós vamos trazer para vocês uma entrevista que o Felipe Carregal, vice-presidente jurídico do Vasco, deu ao GE, trazendo detalhes sobre a suspensão desse processo. Mas antes, lembrar aos senhores que a nossa patrocinadora aqui do canal é a Golcase. Olha que copo espetacular, copo térmico. Durante 4 horas a sua bebida fica bem geladinha. Nós temos também esse preto absurdo aqui, que é alusivo à nossa camisa do centenário, 1923 a 2023, o centenário dos camisas negras. Dentro do copo tem a nossa canção dos camisas negras, tá aqui o pet de 100 anos, lembrando que você pode personalizar, tá? Aqui no copo você pode colocar o seu nome, fica na grafiazinha branca, bem legal. Não são só esses copos, tá? Tem vários outros copos, inclusive você pode pegar o copo na cor branca, que é igual a camisa de jogo, botar 10 Coutinho, 10 Payet, 11 Coutinho e vários outros, é o seu próprio nome, tá? Nós temos a garrafa térmica também desse modelo, ó, que espetáculo. Essa aqui é a garrafa de 950 ml, nós também temos garrafa de 650, tá? Essa aqui é praticamente 1 litro, você vê a diferença de tamanho e de largura, lá ele, das garrafas, tá? Então corre lá, use o nosso cupom que tá passando para vocês aí na tela, GOVASCO, que vocês ganham aí frete grátis e um descontinho extra no carrinho. Quem for nas capinhas, ó, Dia dos Pais tá chegando agora em agosto, você pode personalizar, a minha tá com o nome do meu pai, e aqui, ó, tá Diego, como se fosse meu pai e eu, né, na minha infância ali, um jogão do Vascão. Você pode presente bem legal o Dia dos Pais. Tem também a camisa número 1 em homenagem ao Roberto Dinamite, ó, valeu Roberto. Essa aqui é a camisa número 2, tem várias estampas lá, tá? Comprando 2, leva 4. Golcase, parceira do canal Futebolaço. Mas não esqueça de usar o cupom GOVASCO para garantir aí esses teus descontos. Vamos agora ouvir o Felipe Carregal, vice-presidente jurídico do Vasco, tratando aí desse acordo com a EICAP. Primeira pergunta, em que estágio se encontra o Vasco nesse processo de venda do futebol? É cabível que haja venda nesse período de 90 dias de suspensão da ação? Felipe Carregal respondeu, a suspensão é recente, ela é fruto de tratativas que iam sendo feitas junto à EICAP e resultou nesta suspensão. Foi um pedido deles que nós atendemos que fazia sentido. É cabível a venda em 90 dias, mas a gente não pode cravar nada. A suspensão é normal do ponto de vista processual, mas tudo que aconteceu antes está valendo. O processo é suspenso, mas a decisão do Poder Judiciário está valendo. Você só suspende o processo por determinado período de tempo. Nada de novo acontece. Esses 90 dias que foram pedidos pela EICAP é justamente para eles poderem tomar pé da situação e fazer a valuation para entender o cenário. Ou seja, o Felipe Carregal está deixando claro aí que eles estão fazendo levantamento da situação atual da SAF para ver um valor que eles topem fazer a venda aí, mas já longe daqueles 120 milhões de dólares que a 777 estava pedindo. E ele finaliza essa mesma resposta para essa pergunta. Se vai sair acordo ou não, não sei. É futurologia. Não tem como a gente prever. O que posso dizer é que a EICAP chegou aqui no Brasil com postura bem mais transparente em relação a 777, bem mais objetiva. Existe essa possibilidade
mas vai depender dos próximos passos de todo esse trabalho que vai ser feito nos próximos 90 dias. Segunda pergunta, a 777 enfrenta também outras ações na justiça de outros credores, como a Landen Hall, que processa em Nova York. Eles não podem reclamar os ativos do futebol da 777, ou seja, eles ganham a ação lá, a 777 está devendo, e dentro dos ativos da 777 tem os clubes de futebol. Eles podem chegar aqui, por exemplo, e penhorar a SAF do Vasco pela dívida da 777? Essa é a pergunta traduzida em miúdos. Vamos aqui à resposta do Felipe Carregal. Bem, a gente assinou o termo de confidencialidade com a EICAP, não posso falar muita coisa, mas obviamente a gente de forma cautelosa solicitou toda a documentação possível para que se comprove os poderes da EICAP sobre os ativos. Essa documentação está sendo enviada. Já chegou uma parte, e essa parte que chegou demonstra de fato que a EICAP hoje controla os ativos do futebol da 777. A gente está aguardando mais documentos. O que chegou até o momento comprova que essa ação de Nova York não tem impacto direto no Vasco, porque a empresa que controla os ativos do futebol da 777 não foi atingida por essa decisão desse processo em Nova York. Então, a princípio, esses ativos estão destacados dessa decisão judicial que permite a EICAP, se for o caso, negociar esses ativos. A gente, inclusive, já recebeu o parecer legal deles. Estamos analisando. Esses 90 dias servem também para isso, para aprofundar isso. Mas até o momento do que a gente recebeu, tudo indica que a EICAP é a controladora desses ativos. Terceira pergunta. São mais de 2 meses de decisão judicial. O caminho que vocês esperavam iam por esse cenário? Pergunta bem colocada, resposta aí do Felipe Carregal. A gente disse naquela coletiva que tomou decisão difícil, mas tomamos com base em fortes indícios de que estava acontecendo uma situação desagradável com a 777. O interesse é que a última notificação que a gente mandada a 777 é justamente sobre a EICAP. A gente notifica dizendo, olha, tomamos ciência de que vocês não controlam mais o futebol. Isso tinha impacto direto, não só nos contratos, mas na nossa relação. Eles responderam na época que era mentira. Foi a última comunicação formal que tivemos antes da ação. Hoje nós recebemos a EICAP no Brasil e eles demonstraram de fato que estão no controle. Então, assim, nos dá conforto de que a gente agiu da melhor forma e com base nas informações de que a gente tinha naquele momento e que se concretizaram na prática. A gente está muito tranquilo com relação a isso. Tudo que a gente pesquisou na época que apontava para uma direção, hoje a gente tem certeza que estávamos certíssimos. A grande vantagem dessa ação hoje é que a gente conseguiu que a Vasco SAF e o próprio clube associativo fiquem muito mais confortáveis e seguros para atravessar esse período de negociação. A segurança jurídica que isso trouxe, que foi um movimento audacioso, não do ponto de vista jurídico, porque juridicamente estávamos muito tranquilos, mas audacioso do macro da SAF. A gente imaginou que iríamos sofrer contestação por conta da lei da SAF, de investimentos no Brasil. Isso tudo foi avaliado. Hoje, tudo que a ação trouxe foi segurança para o Vasco. Tudo que se falou no passado de insegurança jurídica, hoje na prática a gente vê que o que a gente fez foi trazer segurança jurídica para que esse período de turbulência fosse atravessado de forma mais segura possível para o Vasco e também para a Vasco SAF, tá? Outro ponto importante colocado, o prazo de 90 dias aí de suspensão da ação pode ser prorrogado? E a resposta foi a seguinte, são prorrogáveis sim, da mesma forma que em 30, 45 dias, caso a gente entenda, vamos supor que não foi possível aqui avançarmos numa negociação, a gente pode até antecipar o retorno das ações. Esses 90 dias foi o prazo que a gente estipulou, mas nada impede que a gente prorrogue ou que a gente antecipe a volta das ações. Isso cabe às partes. Outro ponto, o que sabemos hoje é que as exigências e até valores que a 777 falava para a venda não existem mais. Vocês fazem estimativa de valores dessa venda? Resposta do Felipe Carregal. Ainda não. Acho que nem a própria EICAP tem noção exata de valor. A 777 não existe mais. A gente não conversa com a 777, só com a EICAP, e acredito que esses 90 dias, isso foi também justificativa da EICAP para fazer essa sugestão para a gente. São justamente para entenderem a situação e, se for o caso, chegar ao entendimento do valor do ativo. A EICAP foi muito transparente.
A gente não tem intenção aqui de fazer dinheiro nem lucrar. A nossa intenção é minimamente ressarcir os prejuízos que a 777 causou à equipe. Outro ponto importante, o Vasco conversa com outros clubes comprados pela 777. Existe possibilidade de venda em multiclubes, ou seja, uma venda geral aí. Aí a resposta do Felipe Carregal foi a seguinte: a gente não conversa sobre isso, a gente não tem interesse nisso. O Vasco é um caso peculiar justamente por causa do movimento que a gente fez com essa ação. O Vasco está destacado dos outros clubes. A negociação com o Vasco é totalmente diferente dos demais clubes, justamente porque hoje o Vasco tem posição mais favorável em virtude do movimento que a gente fez com a ação. Última pergunta e última resposta. O Vasco hoje redobra a atenção para um novo parceiro depois do caso 777? E aqui está a resposta. Com certeza, a gente vem trabalhando nisso. A gente, torcedor do Vasco, o mercado do futebol, estamos todos traumatizados com o caso 777. E obviamente que isso vai ser levado em conta. Sem dúvida nenhuma, nem o Vasco e nem outro time do Brasil vai passar por isso novamente. Boa entrevista, boas respostas aí, trouxe bastante luz sobre o tema. Tá bem claro para mim que esses 90 dias é para a equipe entender um pouco melhor a bagunça. Eles assumiram aí na força as ações do futebol da 777, vide uma dívida que a 777 tinha com a equipe. Eles não estão igual a 777 na questão de querer lucrar com a situação, mas pelo menos recuperar parte do que a 777 lhes deve, e eles também estão fazendo essa valuation. Chegando a esse montante, ó, a gente quer X, o Vasco estando de acordo, vai-se para o mercado aí para poder fechar uma negociação para o novo comprador. Tem já partes interessadas. O importante que o Felipe Carregal frisou é que caso não exista um acordo e as coisas não avancem, a ação pode ser retomada de onde parou. Tá? Isso pode ser encerrado antes de 90 dias, se as partes chegaram a algum consenso e também com o comprador, ou prorrogado por mais um período, tá bom? Então é isso, desejar boa sorte aos homens do Vasco aí, que consigam fazer um bom negócio e que numa revenda que eu acho que é fundamental o Vasco ser revendido e ter um investidor com grana para poder fazer esse investimento, seja escolhido uma empresa idônea e uma empresa com minimamente experiência na gestão de futebol, e que nesse novo contrato o clube associativo possa participar mais, que o associativo não seja uma mera rainha da Inglaterra, ele possa participar, não ter talvez o poder decisório final por não ser majoritário, mas de fato ser ouvido, consultado, e que as raízes e a história do Vasco, que é um clube que luta por títulos e por coisa grande, seja respeitada, e que o Vasco não vire um clube aí ou satélite para alguém, ou uma barriga de aluguel para fazer negócio, comprar e vender no jogador, tá bom? Então é isso, quero lhes ouvir, deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Amanhã, domingão, a gente volta com a nossa primeira edição. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, a qualquer momento, de volta, nós tamo junto, valeu!